Shalom, meus irmãos. Eu queria hoje compartilhar com vocês sobre um assunto muito sério, mas um assunto que agrada a Deus, sobre a presença de Deus sobre os céus do Brasil. Há tempo que eu tenho orado a Deus, buscado do Senhor uma palavra, uma direção. E a pergunta que não quer calar vem da boca de Davi, um dos maiores adoradores da história. Davi fez uma pergunta importante que nós precisamos hoje, não só pastores, mas ministros de música e todos que mexem com arte, que servem ao Senhor no Brasil. Onde está a arca do Senhor? Como conduzirei a arca do Senhor? Davi faz essa pergunta, Davi se questiona, depois dele vivenciar um luto em tempo de festa, quando Uzá tocou na arca e morreu fulminado. Está em Crônicas, a palavra do Senhor nos mostra da amargura do rei Davi, quando ele se decepcionou, quando a presença do Senhor saiu naquele momento onde eles estavam conduzindo a arca do Senhor com tanta alegria, mas hoje houve reverência, houve base comprometida nos princípios da condução da presença de Deus. Porque a arca que representava a presença do Senhor, a glória Shekinah e manifesta do Senhor, naquela época não poderia ser conduzida por animais, e sim por sacerdotes. E ali foi o princípio do fim daquele período de adoração em Israel. Nós vivemos coisas parecidas aqui no Brasil, queridos. Nós vivemos um momento de apogeu, onde você via a glória do Senhor, a manifestação do Senhor através da música aqui nessa nação. Desde a década de 80, quando Deus começou a levantar grandes apóstolos da música aqui, homens idôneos como Ademar de Campos e Asaf Borba, e ministérios tremendos como Sara Nossa Terra, Comunidade Vila da Penha, e em cada parte do Brasil Deus moveu muita adoração verdadeira, sincera, profunda, que lançou uma semente assim muito fértil nessa nação. Mas quando a década de 80 terminou e foi entrando a década de 90, parece que Deus queria fazer mais nessa nação. E então Deus olhou para o coração do Brasil, e eu estou falando agora do estado, especificamente de Minas Gerais. Lembre-se, Minas, a quem muito é dado, muito é cobrado. E Deus derramou uma unção sobremaneira sobre Minas Gerais desde a década de 90. E nós temos uma nuvem de grandes homens e mulheres de Deus ali desse estado. Dava para ver, era notório, se você tinha um mínimo de profundidade na área de adoração, entendia sobre primeiro, segundo e terceiro céus, como o apóstolo Paulo fala, sobre a dispensação da ordem de Melquisedeque, você ia entender que a arca do Senhor estava sobre Minas e abençoando toda a nação. Cada canção, cada ministração que era liberada, Deus trazia uma unção nova, Deus trazia um mover novo, uma oxigenação da graça de Deus. Mas aconteceu algo muito terrível, que os profetas travaram a sua boca por causa de negociar com Mamon. Nós vimos canções como Poderoso Deus, parecia que não ia passar, essa nação foi varrida com essa canção, uma presença gloriosa do Senhor. Você olhava e botava só a primeira nota, se fosse num ré ou em qualquer outro tom, a glória do Senhor, o ambiente espiritual de Deus se estabelecia através dessa canção. Quem ouvia e quem vivenciou aquele tempo, a adoração extravagante, o resgate da arte, da dança, da coreografia, homens e mulheres de Deus pintando quadros lindos, enquanto havia adoração profunda na presença do Senhor. Mas tudo isso foi perdido pelo mesmo problema e pelos mesmos desafios que vivenciou José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, Sansão, que foi vendido por Dalila, e Jesus, que foi vendido por Judas. Tudo isso envolve a pata miserável de Mamon. Os grandes adoradores que Deus moveu em Minas, grandes homens e mulheres de Deus, na sua maioria começaram a ficar preocupados em vender camisa, em vender CD, em vender, e começaram a profetizar ouro no meio do culto, quando o nosso tesouro maior é o Senhor Jesus. Não estou falando de Minas com orgulho ou jactância, porque nós aqui na Bahia temos problemas profundos. Nós temos um Carlinho Brau que todo ano, na festa de carnaval, ele está sobre um trio profetizando, dizendo que ele é faraó e a Bahia é o Egito. Para que peso maior do que esse? E quantos profetas com a boca travada aqui na Bahia e vendidos
vendidos por causa do vil metal. Cada estado vai prestar conta de si sobre a negligência da presença e da adoração ao Senhor, de atrair essa arca de Deus. Agora, Minas Gerais, a quem muito é dado, muito é cobrado. Minas, você tem que voltar a fazer o que Davi fez. Volta, vive o seu luto, reconhece a tua queda e se volte para o Senhor e faça a pergunta de Davi: como conduzirei a arca do Senhor? Nós precisamos parar de ficar traduzindo músicas de outros países, que isso é maravilhoso. Deus já moveu com música de várias nações, como Deus moveu as canções de Keith Green, que é um ícone da adoração. Morreu precocemente, mas deixou canções lindas aí. Não tem problema, mas o Brasil e principalmente muitas pessoas de Minas têm a mania de, quando não tem presença de Deus, se inventa através do enlatado. Você não pode fazer isso. Você tem que parar, você tem que ouvir de Deus e ir para o pó. E se não tem direção nenhuma, então você prostre-se ao Senhor e mantenha o que Deus já te deu. Ser fiel no que vê é o princípio do atalaia. Agora, não invente, não negocie, não enlate, porque Deus tem a sua pá nas mãos para limpar a sua eira. Esse é o ministério do Senhor Jesus. João Batista vem com o machado e Jesus vem com a pá. Hoje, os grandes adoradores montaram suas igrejas. Os grandes adoradores hoje estão negociando com as prefeituras. Os grandes adoradores hoje têm o ouvido viciado em uma expressão chamada cachê. Adoração na casa de Deus, adoração aqui no Brasil. Os céus não foram abertos a troco de dinheiro. Eram homens anônimos. Vão procurar saber quantos violões Asaf deu e abençoou pessoas. Um dom de liberalidade. Vão ler a biografia de Keith Green, de quantos LPs na época ele distribuiu. Mas Mamon tem carcomido a vida e a saúde dos profetas que profetizam com canções aqui na Bahia. Outros se dizem espirituais e gostam de exortar a igreja e depois sair e acham que podem. Procura saber se esses adoradores eles congregam em algum lugar. Uma das maiores derrocadas depois de se venderem para Mamon é deixar de congregar. Você que é adorador, seja qual seja o seu calibre, você precisa congregar. Você precisa se submeter a uma igreja e a um pastor local. Não pense que você vai ficar de show em show, de cachê em cachê, de prefeitura em prefeitura e a unção vai ficar aí, não, querido. Deus dá os dons sem arrependimento, mas aquilo que o homem plantar, isso ele também se fará. Então, em nome do Senhor Jesus, você, igreja, que tenha acesso a esse vídeo, não cale a sua boca. Prostre o seu joelho no chão e mesmo no anonimato, creia para que o Senhor mova um novo avivamento através da música e através do que Ele quiser, porque Ele é Senhor e Ele é livre. Sobre esse vídeo, sobre o que você achou, deixe seu like, acione o sininho e compartilhe em nome de Jesus. Nós vamos ver um avivamento nessa nação em nome de Jesus. Shalom Adonai.